E aí pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo da minha série do NES. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do videogame, sobre as principais partes da placa-mãe do console e o que elas fazem, certo? Vamos começar pelo setor de alimentação. O setor de alimentação constitui a fonte, que a fonte do NES original é uma fonte corrente alternada. Ela basicamente é um transformador, ela pega a voltagem, a tensão da tomada, que é 120 volts, e transforma em 15 volts, 16 volts, algumas até em 12 volts, depende da fonte, mas geralmente é essa tensão que ela rebaixa, né? Temos as fontes alternativas, que sinceramente são melhores que as originais, porque ela já passa a corrente, a tensão, não corrente, a tensão, passa a tensão da tomada para os 9 volts, corrente contínua, ela já faz a transformação aqui dentro e acaba que é uma proteção maior para o videogame, porque se acontecer algum problema vai acontecer aqui e não vai passar para o videogame. Já essa não, essa aqui não vai segurar nada, ela só rebaixa a tensão. Então a fonte original é corrente alternada e a alternativa é corrente contínua, lembre-se disso. Então essa é a primeira parte da alimentação, as fontes. Agora, vindo aqui para o console, o que acontece? Temos aqui o conector de energia. O conector de energia do NES, o pino central geralmente é negativo e o pino de fora é o positivo. Pode-se ver aqui. Isso depende, tá? Isso eu estou falando do NES original, porque os clones às vezes vêm trocado, Dynavision, ou Phantom System. Então tem que tomar cuidado e observar isso, tá? Bom, então a tensão vai entrar aqui pelo conector, né? Conector de entrada. Ela vai passar originalmente, se fosse uma fonte, no caso original, que é corrente alternada, ela vai passar por uma ponte de diodos aqui, uma ponte retificadora. Esses diodos vão transformar a corrente alternada em corrente contínua. Depois vai passar por uma série de capacitores de filtro aqui, eles vão filtrar, né, o ripple, né, quando você transforma, né, a tensão de alternada para contínua, pode ter alguns ruídos, né, e na verdade muitas vezes tem ruídos, quase 100% das vezes. E aí o capacitor está aqui para filtrar, né, esses ruídos, diminuir esses ruídos para a placa. Depois disso você vai passar por uma série de pontos aqui, alguns jumpers, alguns resistores, e vai chegar no 7805. 7805 é um conversor linear, né, que ele pega a tensão de 12 volts, 9 volts e passa para 5 volts. Tudo corrente contínua aqui, tá, galera? Então, a parte da alimentação do console é esse módulo aqui, que faz a conversão de AC para DC, e o conversor, o 7805. A placa em si é alimentada com 5 volts, tá? A maior parte dos 6 aqui da placa são alimentados com 5 volts. Então, essa é a parte de alimentação da placa do NES. Agora vamos falar sobre o setor de reset. O setor de reset, o que faz parte do setor de reset do aparelho? O SIC, que é o chip proprietário da Nintendo, que é o chip que faz a proteção, né, contra os jogos alternativos e faz o bloqueio de região de jogos japoneses, norte-americanos. Ele faz essa função e ele faz parte do setor de reset do aparelho. Até mesmo porque o bloqueio que tem nesse SIC é através de um programinha interno com os cartuchos, que chama 10NES. O que faz esse bloqueio? Se ele não acha um outro chip igual, parecido com esse aqui, no cartucho original,
ele faz o NES entrar em um loop de reset infinito para o console não funcionar. Então esse é um bloqueio, né, contra a pirataria. Os outros circuitos que fazem parte do setor de reset é o 9, que é o 7404, que são algumas portas lógicas, ele está aqui, o 7404. E o cristal X2, que é esse cristal aqui, ó, de 4.000 MHz. Ele é o cristal que faz o SIC funcionar, tá, galera? Ele trabalha junto com o SIC. Então, esse é o setor de reset do aparelho. Agora vamos para outro setor. O setor de input, que é o setor de entrada de controles. O setor de entrada de controles e da porta de expansão do aparelho, ele é feito com o U7, esse 40368, o 8, que também é um 40368, desses bancos de resistores aqui, do DA0 até o DA4. E também faz parte desse setor de input, né, de entrada dos controles, de comandos dos controles, os capacitores de filtragem aqui, de proteção, né, do C28 está aqui embaixo até o C37, que está aqui em cima. E alguns bancos resistivos que fazem parte desse circuito de entrada. Geralmente, para você fazer um diagnóstico de defeito numa região, é bom você sempre separar os circuitos, né? Então, no caso, se você tivesse algum problema com um conector, com algum joystick que às vezes não dá um comando e você sabe que não é o problema do joystick, é o problema no aparelho, então pode estar nessa região. Pode ver que os componentes que eu falei são todos nessa região, perto dos conectores do joystick. Então, procure sempre perto de onde está o defeito. Não vai procurar, se o problema é de joystick, você não vai fazer... O defeito não vai estar na PPU, que é a placa de vídeo, o processamento gráfico do aparelho. Você vai procurar por aqui, certo? Então tem que sempre pegar e dividir bem os circuitos. Então, esse é o circuito de input, é o circuito de entrada de controles e do expansion port. Vamos falar agora sobre um dos circuitos mais importantes do aparelho, que é o de imagem, que faz a imagem aparecer na televisão. O circuito de imagem é composto do U5, que é a PPU, que é o processamento gráfico do aparelho, do U2, que é o 74373, que está aqui, que é um comparador lógico. Faz parte também o U4, que é o SRAM, né? Uma SRAM, que na verdade aqui é uma memória, né? Uma memória de vídeo que trabalha com a PPU. Elas trabalham em conjunto. E também faz parte do vídeo, né, no setor de vídeo, o 7404, que também é um comparador lógico, que ele está aqui. Essa é a parte da placa-mãe do setor de imagem. Agora vamos passar para o módulo. O módulo também tem algumas partes aqui que trabalham com a imagem, né? A imagem sai aqui pelo conector RCA. O conector RCA está aqui. Então ela vai passar por uma série de resistores e bobinas aqui, vai passar para o módulo RF, né, primeiro. Vai ter 10 volts corrente contínua aqui no módulo RF, vai passar por alguns resistores, alguns transistores. Vai sair o vídeo aqui no RF. E desse lado de cá vai sair o vídeo no cabo RCA, que é desse lado aqui. Então o circuito de imagem do aparelho é composto do módulo RF, da PPU, da memória
RAM de vídeo do 7404 e do 74373. Então, aqui é o que faz parte de um dos setores mais importantes do aparelho. Agora vamos falar sobre o setor de processamento do aparelho. O setor de processamento do aparelho é onde tem, né, como já é dito, onde é feito os cálculos matemáticos, como é o coração do aparelho, basicamente. Então, o que faz parte do processamento? Obviamente, a CPU, né? Essa aqui é a CPU do aparelho, ela é o U6. Faz parte também uma memória SRAM, que trabalha junto com a CPU. O CI U1 na placa. O que faz parte também do setor de processamento? O U3, que é o 74139 aqui em cima. Ele também faz parte, né, do setor de processamento, um decodificador de sinais, faz alguns trabalhos nesse sentido. E esse setor de processamento, o processador também ele gera o som do aparelho, tá? O som é gerado nos pinos 1 e 2 da CPU. Então, ela também gera o som, certo? Então, já falamos do processamento, né, de dados. Agora vamos falar do setor de clock. O setor que gera o clock para a placa funcionar, né? Já falamos, né, do cristal aqui do 4000 MHz, que é do SiC. E agora vamos falar do cristal principal da placa, que é o cristal, neste caso, NTSC, que é esse aqui. Esse carinha aqui é o cristal de 21 MHz, NTSC. Ele manda esse sinal tanto para a PPU quanto para a CPU e outras partes da placa. Esse é o sinal principal, né, de frequência da placa. O que faz parte além do cristal? Faz parte os pinos, né, da CPU e da PPU. No caso da CPU é o pino 29, da PPU é o pino 18. E esses dois transistores, o Q2 e o Q3, eles também fazem parte desse sistema de clock da placa, né? Lembrando que no setor de imagem, né, que dá a imagem do aparelho, esse transistor aqui também faz parte, tá? Esse tal de Q1. O Q1 também faz parte da imagem, tá? Então, às vezes, pode achar algum defeito aí na imagem, você não está achando onde pode ser esse transistor com defeito, ok? E, por fim, vamos falar aqui sobre um pouco do conector, né? Conector de slot do cartucho de 72 pinos. Aqui também vem tensão, né, para o cartucho de 5 volts no pino 36. Vem o clock do SiC no pino 71. O clock de mais reset no 70, no pino 70. E o clock do sistema total aqui do PWM, né, do cristal, no pino 37. O slot aqui, ele funciona basicamente com um cartucho da maneira que o SiC, quando você enfia aqui o cartucho, ele faz a verificação, né, no sistema de lockout do SiC para ver se o jogo é original ou não. Depois ele entra em contato com a PPU para fazer o processamento de imagem, né? Alguns pinos aqui fazem isso, fazem esse contato, né? Troca essa informação com a PPU. A PPU, por sua vez, trabalha com a memória e transmite, sai a imagem de vídeo. E no caso do som e da programação, também tem alguns pinos aqui no slot que fazem isso. Ele vai entrar em contato com a CPU vai trocar informações com a Mask Room do cartucho e com a Work RAM. Tem alguns cartuchos que vêm Work RAM também, que é uma memória adicional, né, de trabalho, que ela auxilia, né, o processador do NES.
E no caso, a RAM do cartucho que trabalha com a PPU é a Character ROM. Character ROM ou Character RAM, né? A ROM de personagem ou RAM de personagem. Essas duas RAMs vêm no cartucho, tá? Tanto a Character ROM e a Mask ROM são as principais. E a Work RAM é opcional, às vezes vem ou às vezes não vem nos cartuchos. E os cartuchos às vezes tem um resistor e um capacitor e uma bateria interna para salvar o save do jogo, né? Para armazenar o save do jogo. Tem alguns cartuchos que vêm com isso também, certo? Então, basicamente, o NES funciona dessa maneira. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns defeitos que podem acontecer com o NES, né? Alguns defeitos, porque tem N defeitos, e algumas soluções. Os defeitos que eu já achei e como eu fiz para consertar, para tentar ajudar vocês aí. Então, eu vou ficando por aqui. Se possível, fazer o pacotão aí do YouTube, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí na caixinha de perguntas. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Falou!